Meus caros, eu queria começar dizendo nesse vídeo que eu devo as minhas mais sinceras desculpas às garotas que são detentoras da profissão mais antiga da história humana, segundo o dito popular, né? As primas, as quengas, as garotas de programa, cara. Enfim, eu devo as minhas mais sinceras desculpas por todas as vezes em que eu fui moralista acerca do que elas fazem com a vida delas nos locais onde elas trabalham. O que eu vou falar aqui hoje é extremamente controverso, é socialmente delicado e bastante socialmente inaceitável. Então, se você é sensível a opiniões fortes e polêmicas, não fique neste vídeo, a não ser que você queira participar do debate e de coração aberto, sobretudo. Eu vou contar para vocês um pouquinho da experiência de você ir num clube, tá? Numa boate que tem as primas, né? Eu fui numa boate chamada Whiskeria 4x4. Sim, é a 4x4 cantada pelo Mr. Catra. Logo que eu não cheguei na porta, tinha um sujeito com uma cara bem séria. A sensação que você tinha era de que você estava entrando em algo clandestino. Você é tomado, cara, por uma aura inebriante, sabe? Aquela coisa meio sombria, quase como se fosse uma espécie de seita, onde as pessoas que vão não falam sobre e as pessoas que fora estão especulam muito sobre o que é lá dentro. Eu sei que a essa altura os caras já estão acostumados com isso, devem estar rindo, mano, litros da minha miqueice, tá ligado? Mas a verdade é que foi a primeira vez na minha vida em que eu estive num lugar dessa natureza. Quando a gente entrou, logo no salão principal onde tem o bar, eu já vi umas 5, 6 garotas, todas elas de biquíni, com a parte de cima transparente e algumas sem, só com um pequeno tampão nos mamilos. E elas encaravam a gente, assim, sabe? Encarando sem nenhum pudor. Tipo assim, mais homens pro local. Subimos as escadas e ao chegar no balcão lá de cima, na recepção, eu peguei uma chave que tinha um número, que seria tipo a minha comanda. Essa chave é pra você ir no local onde eles te dão um roupão. Eu não quis roupão, eu quis ficar com a minha roupa normal, tá? Porque a princípio eu só fui pra poder conhecer o que é esse universo, matar a minha curiosidade que eu tinha desde moleque e porque eu realmente queria me ambientar naquele universo que era tão comentado, mas muito pouco eu tinha conhecimento. E no andar de cima, muito mais garotas, cara. E, sinceramente, a primeira grande red pill que eu tomei lá em cima foi que muitas daquelas garotas não são como eu imaginava. Eu tinha uma impressão de que todas as primas eram parecidas, que elas tinham cara de prima, que você bateria o olho e falasse assim, mano, se eu vejo essa menina na rua, eu saberia que ela é uma prima. Só que não é. Não é. Tem garotas que você passaria por ela no dia a dia e você nunca imaginaria que ela fazia parte daquele tipo de ofício, por assim dizer. Meninas com um cara assim de universitárias, estudantes, sei lá, de medicina, estudantes, sei lá, de advocacia, irmão, psicologia. Cada menina lindíssima que você fala assim, mano, o que essa menina tá buscando nesse lugar? E na verdade, cara, a boate 4x4, ela já é uma boate no centro do Rio, que ela não é tipo um pulgueiro, ela é uma boatezinha legal, tanto que você paga R$70 pra entrar. E consumação lá em cima é muito caro, mano. Se você quiser levar uma das meninas pra um quarto, tu paga 400 pila. Um dos motivos pelo qual eu não estava interessado em fazer isso naquele dia. Bom, agora que eu já sanei essa curiosidade, eu já contei esse roteiro, eu queria comentar uns pontos muito interessantes da epifania que eu sofri naquele lugar. E por que eu tô fazendo esse vídeo como se fosse uma espécie de desabafo e pedido de desculpa às primas, tá? Mas antes de eu entrar no aspecto polêmico da coisa, eu queria tocar em alguns pontos aqui, tá? Primeiro de tudo, cara, é que é um grande erro você escolher ir num lugar desse com a mentalidade errada. Como assim? Esse tipo de ambiente não é pro cara que ele tá carente, buscando validação, com a cabeça ruim, sabe? Quando eu falo cabeça ruim é no sentido, tipo assim, ele acha que, caraca, mano, não consegue arrumar mulher se não for daquela forma. Não vai preencher o seu vazio de relacionamentos, não vai preencher a sua carência. Esse lugar, eu tive a seguinte impressão, isso é uma coisa que você sente na energia do lugar. Primeiro, é um clube só para homens desfrutarem de coisas de homens, que é no caso você conversar, falar besteira, tomar bebida e ver mulheres despidas na sua frente e elevar a sua testosterona. Ponto final. E o segundo ponto que complementa esse é que, pra mim, foi muito fácil separar que o que você vive lá dentro é completamente separável de um relacionamento comum com uma garota normal e comum no dia a dia. Porque a impressão que me desceu pela garganta quando eu fiquei lá dentro 1 hora, 1h30, é que você vive uma experiência. Você sabe que aquilo dali faz parte de todo um pacote que é vendido pra você. As garotas, elas vão interagir com você, elas vão dançar na sua frente pra você, elas vão te alisar, elas vão conversar com você com o maior chamego, com o maior love, você vai se sentir maravilhado.
mas no fundo você sabe que aquilo dali faz parte de um pacote que você comprou quando você pagou a sua entrada. Então, pro cara que está com a cabeça no lugar, você consegue separar e entender que é uma experiência. Você vai lá para praticar masculinidade e elevar a sua testosterona, conversando com os amigos, tomando uma boa bebida, ambientado num ambiente repleto de mulheres lindas e despidas, interagindo com você, ponto final. Agora, novamente, antes de eu ir pro ponto principal do porquê que esse vídeo de hoje é muito polêmico, eu queria fazer aqui umas pequenas ressalvas sobre essa questão de que, cara, eu tava conversando com o Thiago, meu amigo, eu convidei ele pra ir futuramente, mas ele falou que não vai, tá? Não vai porque não é pra ele, e eu entendo. Um dos pontos que ele conversou comigo é que tem essa questão da atração genuína e atração negociada. Primeiramente, cara, o local, como o A4x4, é um local frequentado, obviamente, por qualquer pessoa, tá? Que esteja disposta a pagar, mas lá em cima, no solo principal, que é o segundo andar, você vê caras que claramente são caras que têm uma condição legal. São homens que no dia a dia eles poderiam tranquilamente ter uma esposa, uma namorada, muitos certamente têm, e muitas garotas que estão lá também são casadas. Essa foi uma gigantesca red pill que eu também tomei lá em cima. A verdade é que não é um local para caras que estão fracassados porque não pegam ninguém. Eu sei que tem caras que estão nessa situação que eles vão, mas não tem essa impressão. Então, você tem que entender que sim, de certa perspectiva, é uma forma de você negociar a atração da garota. Só que, convenhamos, cara, como diz o meu amigo Kodama, não existe atração negociada porque a atração é atração e ela não se negocia. Se negocia, não é atração. Novamente, você está comprando uma experiência que ela é alheia à necessidade de validação. Por isso que eu falei, se você tá nessa cabeça, você tá com esse pensamento, não vai te fazer bem. As meninas, elas encenam, elas te cativam para poder te vender a experiência de você levá-la para um quarto para o abate, certo? Porque eu acredito que elas devem ganhar comissão em cima disso. Só que eu tive uma impressão de que lá dentro nem tudo é falso, como sugere essa divisão de atração genuína versus atração negociada. Por quê, Felipe? Vamos lá. Existe, cara, lá dentro uma queda totalmente drástica dos seus filtros morais. Quem tá lá em cima, quem tá lá dentro, não está ali para julgar, está ali pela experiência. Quando você entra num ambiente que é um clube de strip, enfim, eu não posso falar o termo aqui, você está comprando uma experiência, você está em complô com todos ali dentro. Então todos ali dentro estão certamente, de maneira indireta, confraternizando uma coisa que é sigilosa. E obviamente as meninas sabem disso. Então os filtros morais dela caem tanto quanto os seus filtros morais. Então, certamente elas se sentem livres para interagirem com qualquer cara da maneira extremamente sexualizada, sem medo de julgamento, porque ali ninguém está para julgar. É tipo uma espécie de clube secreto, onde todo mundo ali está em concordância com a narrativa do ambiente. Para ser muito mais direto no que eu tô querendo dizer, as mulheres, elas se permitem liberar geral na questão de, por exemplo, sentar no colo de um homem desconhecido, beijar um homem desconhecido, deixar um homem desconhecido alisar seu corpo. Porque, novamente, caem os filtros morais. E o ponto mais sensato para se dizer sobre isso é que, cara, nós aqui sempre dizemos que as mulheres, elas têm um poder enorme sobre os homens porque elas têm o domínio da sensualidade e da sexualidade. As mulheres têm poder sobre os homens por causa da sexualidade, por causa da libido masculina. E lá em cima, nesse ambiente, elas se permitem usar isso até o talo. Então, não, eu não acho que tudo que elas fazem lá dentro é totalmente pautado na ótica da atração negociada, porque, novamente, se eu tô num lugar que eu não preciso ter filtros morais, eu vou fazer tudo o que eu fantasio no mundo real, sem ligar para julgamentos. Então, se não tem julgamentos, não tem filtros morais. Se não tem filtros morais, eu vou ser quase que primitivo nessa ideia de sexualidade. Então elas vão flertar com você, elas vão sentar no seu colo, te alisar, vão te beijar, deixar você alisar elas, né? Porque, novamente, não tem nada que impeça, não tem julgamento nessa questão. Se tem, fica na sua cabeça e você não explora isso no lugar. Elas se sentem deleitadas, literalmente, na ideia de usar o poder que elas têm, que é o poder da sensualidade. Agora, meus caros, o assunto polêmico por fim. O principal motivo pelo qual os homens procuram esse tipo de ambiente, e eu tive isso assim escancarado na minha cara quando eu entrei naquele ambiente, é que, primeiro, eu quero dizer que, logo de antemão, nada ali dentro substitui uma relação genuína com uma mulher no mundo real. Não substitui, ponto final. O cara que lá vai pela experiência. O cara que namora uma mulher, um namoro, uma relação, né, um relacionamento compromissado, ele está buscando companheirismo, parceria e, sobretudo, suporte emocional, além do sexo. Então, não substitui, porque você nunca vai ter isso de uma garota de programa. A não ser que ela esteja sendo paga para cumprir esse papel, o que dentro de uma boate não é. Não vai nem ter tempo de conversar por causa da música alta. E segundo, cara, que os caras que procuram esse lugar, eles têm duas questões na mente. Primeiro, não quero perder meu tempo para poder conquistar o que eu tenho lá dentro no mundo real
com garotas que você vai perder tempo. Uma garota que é para uma relação casual, você vai ter que investir dinheiro, porque do contrário ela não vai querer você. Você vai ter que investir tempo, senão a coisa não acontece. E você vai ter que investir do seu emocional também. E muitos caras, certamente até caras com dinheiro pra isso, pra brincar desse hobby com frequência, às vezes não tem tempo pra ir pro Tinder, pra ir pra balada, pra ficar procurando mulheres no mundo real. Então eles vão pra lá pra poder ter interação com mulheres de uma maneira sadia e completamente descompromissada, onde no dia seguinte o cara nem tá mais ligando pro que ele viveu no dia anterior. E outra coisa é, novamente, como eu já dei o spoiler, o preço. Quando você quer sair com uma garota que você conheceu no Tinder, eu vou pegar pela minha última experiência, tá? Eu diria que juntando, por exemplo, um quarto de Airbnb, os rolês, se forem mais de 2 rolês, 3 rolês, o que você gasta com alimentação, com rolê, transporte, se colocar na ponta do lápis, sai do que uma noite numa boate dessa, onde você inclusive paga para levar uma garota para um quarto e realizar o seu desejo. Essa é aquela verdade inconveniente e polêmica. Sim, quando você vai nesse ambiente, você está completamente retirando das mãos de uma garota comum o poder da narrativa sobre a sua relação com ela. Porque uma profissional ela está ofertando para você de maneira mais barata e mais descomplicada o que ela te proporcionaria de maneira genuína, por assim dizer, de repente no segundo, terceiro encontro, com o seu investimento emocional, o seu investimento financeiro e o seu investimento temporal. Novamente, o que você vive nesse ambiente não substitui a relação do lado de fora, uma relação real com uma garota real do mundo real. Mas, novamente, se você só quer uma relação casual e descomplicada, quando você coloca na ponta do lápis, você vê, cara, a grande pílula amarga da vida. Todo o poder. Pense em cada garota que você vê na academia que é maravilhosa. Em cada atendente, cara, de hospital, cada atendente sei lá, de uma clínica, cada advogada que você vê, psicóloga, dentista. Pense nas mulheres mais lindas, que você olha e fica maravilhado. Você encontra muitas idênticas a elas nessas boates. E você tem acesso a elas, a intimidade delas, né? Seja de poder interagir fisicamente com elas, mesmo que não seja de maneira de fato no quarto, por um preço muito barato. Então você literalmente percebe ali, cara, que o poder da mulher normal acaba quando você conhece esse lugar. E é por isso, cara, é por isso que hoje em dia eu entendo que essas profissionais, elas são muito hostilizadas e detestadas pelas mulheres normais, ao ponto de usarem os termos que chamam elas como ofensas, porque essas mulheres são o hack masculino da sociedade. Porque no mundo real, uma mulher tem poder sobre a narrativa que ela tem com você. Mas lá dentro, é você quem tem poder. Porque você está literalmente transacionando de maneira direta e clara, sem filtros, o que você ganharia de uma garota normal no dia a dia. Sendo que quando você sai com uma garota normal, novamente, você está pagando para sair com ela porque você está gastando de grana e seu tempo. Tá, a atração é genuína? Beleza. Mas se você não tiver grana, se você não estiver disposto a aturar o tempo gasto, de repente as complicações e as frustrações que você carrega para poder fazer o date acontecer, então você está negociando. Se você não tiver paciência para isso, não acontece. Então você está negociando, simples assim. Então, quando você contrata esse tipo de serviço, você frequenta esses ambientes, você está tirando da garota normal o poder da sensualidade sobre você. E é por isso que, cara, depois que eu entendi isso, eu tive uma reviravolta no meu pensar. E eu pensei, cara, eu fui muito hipócrita e moralista à toa. Tem um amigo meu que ele diz, né, cara, na verdade é o Kodama quem diz isso. Ele fala que esses ambientes, cara, eles são um serviço social para os homens. Eu discordo, tá? Nenhum homem casado deveria ir nesse ambiente, mas ele diz que esse tipo de lugar salva casamentos. Porque o casamento, às vezes, é conturbado, o cara não tem sexo com a esposa de maneira satisfatória, e o cara, às vezes, usa esses ambientes para extravasar a sua libido, e com isso não perder a relação com a mulher e manter o casamento em dia. E por mais que isso seja ridículo de falar e imoral, verdade seja dito, é um hack usado por muitos homens há milênios para manter casamento. Tá bom, vai, milênios eu não sei, mas que é há séculos, isso eu tenho certeza absoluta que é. Novamente, eu não tô incentivando que vocês procurem esses lugares, eu só tô aqui expondo a minha opinião sincera sobre esse ambiente que eu fui pela primeira vez, o qual, desculpem quem se espelha em mim e não espera isso de mim, mas eu voltarei com toda certeza para curtir diferentemente. E segundo, cara, que é só uma constatação, e novamente, sejam responsáveis, não vão a esses lugares se você tiver, eu não consigo me relacionar com mulher, eu não tenho capacidade, não vá. Se desenvolva e procure interagir com mulheres normais, sabe, nos momentos normais da vida cotidiana. E só vá nesse tipo de ambiente, se você quiser ir, quando você estiver muito esclarecido na sua cabeça que é só uma experiência, que não envolve performar para conquistar uma garota, não envolve validar-se diante de uma garota, é só uma experiência. Esse foi o meu relato mais sincero, meus caros. E quero saber a opinião de vocês. Se você tem experiência com isso, conte aqui. Desculpa se o vídeo for grande, mas tinha muita coisa que eu precisava falar. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, já dizia um toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!